Higgs. Galerinha, olha só. Uma coisa que é bonita, né, na física, é que muitas coisas na física foram descobertas a partir de uma fórmula matemática. Por exemplo, teve um indiano uma vez que fez um cálculo e percebeu que a partir de uma quantidade de massa muito grande a estrela colapsaria. Ela não conseguiria existir. E aí ele percebeu, deve ter buraco negro. Deve ter buraco negro. Nunca ninguém tinha falado sobre isso. Acharam que o indiano estava louco. Mas outras pessoas que fizeram o estudo dele, viram, caramba, esse cara tem razão, tem um buraco negro por aí. Hoje nós já detectamos milhares de buracos negros por aí afora. Ou seja, a matemática descobriu o evento e nós fomos fuçar e vimos, caramba, existe de fato o que a matemática previu. Isso é lindo demais. O que aconteceu recentemente é que um surfista, um físico renegado, surfistão, maluco, ele desenvolveu uma teoria para tentar unificar todas as teorias da física atualmente, né? A força nuclear fraca, a força nuclear forte, a atração gravitacional e o eletromagnetismo. Essas são as 4 leis que regem o universo, tanto microscópico quanto macroscópico. Só que não existe uma equação única, uma teoria única que abranja tudo isso. E esse cara, brincando com equações de circunferências que se sobrepõem, descobriu, caramba, olha só, essa fórmula matemática gigantesca talvez explique tudo junto, tudo de uma vez só. E aí, dentro daquela fórmula matemática, tinha aparentemente essas partículas de Deus, né? Esses bósons de Higgs, que um outro teórico já tinha tentado prever. E agora, recentemente, detectaram com equipamentos, lembra do LHC, né? Do ultracolidor de átomos que a gente já falou algumas vezes. Lá naquele equipamento detectaram o bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, que teoricamente explica uma porrada de coisa ainda inexplicável na física. Mas o mais curioso é que essa invenção desse malucão aí mostra que tem muitas outras partículas subatômicas que a gente nem imaginava que existiam, que devem existir. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser estudada. Fiquem tranquilos que com essa descoberta ainda tem muito campo. Precisamos de mais físicos e engenheiros. Venham, venham. Precisamos de muitos, certo? E tu vê, são pessoas normais, cara. O cara que pega a onda, o cara que fez uma faculdade de física, o cara tranquilão, que, claro, estudou muito. Teve uma ideia que pode ser a chave para explicar o universo, cara. Olha que bacana. E pode ser um de vocês daqui a 20 anos dando mais a sua contribuição, certo? Por isso que eu sou tão apaixonado pela ciência. Vem pro lado da luz, querido. Galerinha, olha só. Vamos avançar bem pouquinho na ótica. Não quero avançar muito, porque eu quero que tu trabalhe um pouquinho com essa equação antes de avançarmos. Vergência. Sempre que aparecia essa palavra na minha vida, eu já te falei, né? Dava comichão. Quando alguém inventava uma coisa que eu não conhecia, eu ficava cabreiro durante vários dias até assimilar aquela informação. É normal? É normal? Qual é o inverso de 7? 1 sobre 7. É a mesma coisa? Não, mas são parecidos. Estão relacionados. Às vezes o número 7 é mais útil para alguns cálculos. Às vezes o 1/7 é importante para alguns cálculos. Dependendo do que tu está calculando. Tudo bem? Tudo. Aliás, cara, esses dias apareceu numa apostila que eu trabalho, num outro material, apareceu uma questãozinha do segundo ano do segundo grau. Falava sobre matrizes, né? Inversão de matrizes. Já estudaram inversão de matrizes esse ano? Como calcular o inverso de uma matriz? Bem chatinho aquilo, né? Mas vocês vão pegar, tenho certeza. E aí, antes de trabalhar com essa ideia, o cara jogou a seguinte probleminha no quadro, na apostila. E pedia, resolva esta equação usando o conceito de inverso. Resolva esta equação usando um conceito de número inverso. O que eu faço? Aonde? 1 sobre 3. 1 sobre 3. X. Não, vezes 1 sobre x. Tá quase, galera. É 1 sobre 3. O que eu faço com o inverso do 1 sobre 3? Multiplica os dois lados por 1 sobre 3. Tu concorda que se era igual, continua igual? É verdadeiro esse meu raciocínio, não é? Absolutamente infalível, porque não pode ficar diferente. E quanto é 1/3 vezes 3? 1, né? Porque um número vezes seu inverso dá 1. Então dá 1x. Deixei o x sozinho. 12 vezes 1 é 12 sobre 3. Mas quando te ensinaram, mentiram, né? Falaram que está multiplicando, passa dividindo. Um absurdo, não existe isso. Na verdade, quando está multiplicando, passa dividindo. Na prática, está multiplicando os dois lados da equação pelo inverso do número que tu está jogando para o outro lado. Olha que loucura. Me mentiram também, gente. Só na faculdade eu fui aprender a verdade. Meu chão caiu.
Eu me achava um cara da matemática, eu sou bom em matemática, pô, fui super bem na UFSC de matemática, me veio uma carta da Alemanha para me convidar só na Alemanha por causa do meu desempenho em matemática, pô, eu sou foda em matemática. Não sabia merda nenhuma, não sabia nem isolar o númerozinho no X, cara. Tá multiplicando, passa dividindo, raciocínio absurdo. Tanto que tem gente que pega mais, passa menos, né? Porque decorou que mais passa menos e não existe. É que tu soma dos dois lados um certo número, ou subtrai dos dois lados um certo número. Beleza? Bacana, né? Quando a gente conhece de verdade alguma coisa, certo? Fica realmente mais poderosa a nossa maneira de calcular. Assim a chance de errar diminui. Um monte de erro que eu cometia na minha vida foi explicado depois dessa primeira aula de matemática um pouco mais avançada, né? Galerinha, não se estressa, cara. A vergência logo logo vai fazer parte da tua vida. Mas primeiro um cara inventou. Um cara chegou e disse, olha, trabalhar com o foco de uma lente às vezes é ótimo, mas às vezes é uma merda. Aí dá um trabalho do caramba. E às vezes é bom trabalhar com o inverso do foco. Putz, olha só como é o inverso do foco, é bom de trabalhar. Ah, então peraí, vou botar meu nome na história, vou inventar uma nova grandeza física. Vergência ou convergência, que nada mais é que o inverso do foco. Só isso. Então, por exemplo, se uma lente tem um foco de 4 metros, a vergência dela vai ficar quanto? Vamos ver. 0,25. 0,25 metro passar para cima, metro na menos 1, que a gente chama de grau. Então quem tem óculos lá, eu tenho só 0,25 graus. 0,25 graus é 0,25 metros na menos 1. Ou ainda 0,25 dióptria, que é a unidade da vergência. Certo? Dióptria. Nada demais. Tá? Senhor, mas e agora? O que eu ganho com isso? Sim, tu ganha. Tem um brinde. Olha o brinde. Se tu tem várias lentes, cada uma com a sua vergência. Se tu encosta todas elas, mas tem que encostar, hein, cara? Faz um acoplamento de lentes. Olha a vergência equivalente, parece piada. É só somar as vergências. Pronto. Bem prático, né? Se nós estivéssemos trabalhando com foco, seria bem mais complexo. Tem que somar os inversos ali, né? Certo? Seria bem mais chato. Então, a vantagem é essa. Quando a gente trabalha com vergência, na hora de fazer um acoplamento de lentes, tudo fica mais fácil. Deixa eu fazer uns exemplos, aliás, né, corrigir algumas questõezinhas que eu sugeri de tarefa para vocês.